Ok, estamos gravando. Bom, boa noite, né? Para variar. Vamos então dar sequência aqui ao nosso estudo sobre as nossas questões de autoconhecimento. Estamos utilizando o nosso livro Reforma Íntima Sem Martírio e estamos lá no capítulo 11, né, pessoal? A arte de interrogar. Vocês estão vendo a tela aí do texto já? Sim? Sim. Tá? Então tá bom. Então, Então, assim, esse capítulo, ele tem um conteúdo bastante interessante, que hoje a gente vai começar a ver um pouco mais dele. E o que nós vimos até agora é exatamente a questão que aflige, possivelmente, a maioria dos espíritas que tenham interesse em se melhorarem, né? Que é a questão de fazer o esforço e não ver o resultado. Isso é muito, muito habitual, né? E a gente viu aqui ao longo do nosso texto, né, essa questão, e vimos que a Irmãce, ela deixa para nós uma série de questões que são, na verdade, normalmente, portas de saída para explicações que nós temos ou que nós damos para essa questão nossa. Muitas vezes desanimamos, muitas vezes, né, nos sentimos impotentes, parece que estamos numa situação de uma teia, né, onde nós nos encontramos e queremos sair dela espiritualmente, né? E normalmente isso não é tão simples. E aí ela listou para nós na semana passada essa série de questões. Seria ela chama aqui, né? A gente nomina isso de força maior. Tem algo que é maior do que eu que não deixa eu ir adiante. Como nós somos espíritas, como nós conhecemos o plano espiritual, como nós sabemos da interferência dos espíritos, dos desencarnados nos nossos assuntos, na nossa vida, muitas vezes a gente acha que isso possa ser realmente um espírito que está nos incomodando, ou uma questão obsessão, né? Ela cita também traumas, fixação de outras vidas, problemas de saúde física, lembrança da erraticidade, problemas com as atividades noturnas, influência passageira, ideoplastia, irradiação magnética, ou seja, uma série de questões que, com o conhecimento que nós temos, a gente tem como hipóteses prováveis, ou quer que sejam essas hipóteses prováveis, né, a explicação para o fato de a gente não conseguir realizar a nossa melhora. E a questão é que, como a irmã se deixa bem claro, falta-nos um método que nós possamos colocar em ação para que esse processo ele vá adiante, né? Falta realmente alguma coisa. E a irmã, na aula, na lição, né, na semana passada, ela falou para nós, e nós terminamos aqui mais ou menos, né, que seria muito simplismo a atitude de responsabilizar obsessores e reencarnações passadas como causa daquilo que sentimos e que não conseguimos explicar com maior lucidez. E ela avança na ideia, informando que, em alguns casos, chega a ser mesmo um ato de invigilância. Essa tendência nossa de colocar a culpa, né, a responsabilidade pelo que acontece na nossa vida em outras pessoas ou até em outros tempos, no caso de reencarnações passadas. Outras pessoas, os obsessores, né? Mal sabendo que os obsessores eles estão conosco porque nós o permitimos ou porque nós os chamamos, nós os invocamos
através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso modo de vida, do nosso estilo de vida, do nosso jeito de ser. Nós sinalizamos claramente para os invisíveis aos olhos físicos, os nossos irmãos que habitaram aqui e que em algum momento desencarnaram, que se encontram no plano espiritual, nós sinalizamos para eles as nossas intenções. E se as nossas intenções são do interesse deles, eles se aproximam de nós. Aí a gente chama isso de obsessão, como se fosse, né, um malefício que independesse da nossa vontade. Naturalmente, há obsessões, né, e a que eu não citei nesse momento, mas há aquelas questões de vinganças, né, ódios terríveis que nós fizemos eclodir em algum momento, num passado próximo ou remoto, e esses espíritos, então, às vezes, nos perseguem. E, mesmo assim, ainda nesse contexto, a responsabilidade é nossa. Não agora, mas em momentos anteriores. Mas, como ela está falando, é muito simplismo da nossa parte afirmar que tudo o que nos impede de ir adiante espiritualmente está relacionado com reencarnações anteriores ou com obsessores. E ela fala, né, que chega a ser ato de invigilância. E aí, a nossa lição continua hoje, né, aqui nesse contexto nosso. E aí, pessoal, só para a gente não perder o costume, o hábito, vou repetir o que a gente sempre tem como noção aqui, né? Todos fiquem à vontade para nos interromper a hora que acharem necessário, por dúvidas, por questões. Não se prendam a esperar que eu pare de falar, nem nada. Pode interromper à vontade. A gente vai adiante, tá bom? Isso aqui é uma situação de aprendizado geral de todos nós, e nós que estamos aqui falando também estamos no mesmo processo. Então, se às vezes a gente fala e gera dúvida, por favor, né, interrompa. Então, assim continua a nossa irmãce. Que variedade de opções somam-se nas viagens da evolução para explicar as lutas espirituais que hoje enfrentamos. Então, tudo isso que ela listou ali atrás, né, que nós relemos bem rapidamente, são exatamente essas opções várias, né, que a gente acabou encontrando para explicar o que nós passamos hoje. Então, ela dá uma referenciada aqui, ela posiciona melhor o entendimento para nós da seguinte forma. Apesar disso, não guardamos dúvidas em afirmar que o labor iluminativo de todos nós tem um ponto comum: a urgente necessidade da educação dos sentimentos. Fundamentalmente, então, apesar de todas essas possibilidades de explicações, a irmã se deixa claro, límpido, né, e direto para nós que a necessidade que nós mais temos é educar os sentimentos. E aí ela explica para nós, né, que a etimologia da palavra educação significa trazer à luz uma ideia. Aí vem do latim educare ou educere, prefixo e, mais ducare ou ducere, que significa levar para fora, fazer sair, extrair. Então, educar é extrair, não é isso? Você traz para fora uma ideia. E aí ela sintetiza para nós que, filosoficamente, educar significa fazer a ideia passar da potência ao ato, da virtualidade à realidade. O quão educado cada um de nós só é avaliado, só é aquilatado de acordo com a ação que nós realizamos. Então, não adianta nada a gente falar que é muito educado, que é muito respeitador, que é muito honesto, se, na hora de trazer à luz a ideia, nós somos agressivos, somos desonestos, somos desrespeitosos. Então, é muito mais do que as palavras sobre educação,
o que importa de verdade, como a irmã está alertando para nós, é o que nós expomos de nós mesmos, né? O que sai do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e vem para a realidade. Alguém falou alguma coisa? Acho que fui eu. Você quer falar, Margarete? Não, eu estou aqui, você está falando, eu estou escrevendo, aí acho que você está aberto no microfone. Não, tudo bem. Ok. Então, pessoal, a questão toda, quando ela está falando que o problema ou a necessidade mais imediata, mais urgente nossa é educar os sentimentos, é exatamente fazer com que aquilo que venha de dentro de nós para fora de nós, em termos de ação, seja de sentimentos equilibrados, seja de ações de sentimento mais ajustadas, né? Então, essa é a ideia. Então, ela continua. À luz dos conceitos espíritas, educar é ir ao encontro dos germes da perfeição que se encontram potencializados na alma desde a sua criação. Aqui não é de encontro, não, né? Ir de encontro é ir contra, é ir de uma forma contrária, é ir ao encontro, né? Então, o que acontece, o que a nossa irmã está explicando para nós, é que, em termos espíritas, educar, então, é fazer um despertamento, é dinamizar, é potencializar as qualidades que nós trazemos em nós mesmos e que estão, de alguma forma, soterradas no nosso próprio subconsciente. Percebe? Então, isso é educação espírita. É fazer com que essas capacidades espirituais de sentimentos bons, equilibrados, superiores, elas comecem a despertar em nós. Porque nós sabemos, né? Quando fomos criados pelo Pai, nós fomos criados simples e ignorantes, mas fomos criados com todos os germens, né, de perfeição possível. Então, mesmo que sejam sementes que estejam muito ocultas em nós, todas as perfeições elas existem dentro de nós. A questão da educação nossa é exatamente fazer com que essas sementes de perfeição elas comecem de alguma forma a brotarem, a desabrocharem, né, dentro do nosso coração, dentro de nós mesmos. Para isso, Dalvi? Oi? Pode falar. Deixa ela, pode ir, Margarete. É assim, eu estou pensando, como despertar esse sentimento bom que tem dentro da gente, como fazer brotar isso? Assim, não sei. Sim, minha pergunta era parecida. Sim, fala aí, Bruno. De repente ele responde duas em uma. Isso, fala aí. Esse tipo de despertar essas qualidades que estão, no caso ele está falando o quê? Despertar qualidades que estão adormecidas, ocultas, né? Isso se refere, por acaso, àquela situação que o André Luiz traz, falando sobre os corpos perispirituais que nós possuímos, e lá tem aquele metal inferior e superior, onde o metal inferior ele ainda sobrepuja o superior, por causa que nós ainda estamos envolvidos em vícios, em alguns sentimentos de energia mais densa, e quando a gente se livra daquilo, acaba sobrepondo o superior, que é onde está as virtudes, e assim vai? Tem sentido, tem a ver. Só que, nesse contexto, esses corpos, isso tudo vai acontecer após ou no processo de despertamento. Se nós focarmos nos corpos, a gente perde a noção do que é o objetivo, entendeu, Bruno? Então, à medida que nós formos evoluindo, esses corpos, eles vão, digamos assim, se ajustando equilibradamente ao ponto de cada um deles, até em termos de hierarquia espiritual. Mas eles não se ajustam porque a gente os observa, ou os conhece, ou sabe o que está acontecendo com eles.
eles se ajustam porque nós fazemos o esforço de ser melhor. Entendeu? Essa é a questão. Mas vamos lá, então, ao abordar dessa situação. A doutrina espírita nos esclarece que aqui na Terra, é até assim, eu não diria que seja desagradável, né? Mas é importante nós lembrarmos disso, a função da dor, viu, Margarete? A gente vai, aos poucos, sendo expostos a experiências e a aprendizados espirituais, muitas vezes, ou algumas vezes, em situações extremamente duras, às vezes dilacerantes, do nosso íntimo espiritual. E isso exatamente porque nós não conseguimos fazer esse despertar dessas qualidades de alguma forma mais suave ou mais tranquila. Possivelmente, ao longo desses milênios todos, nós temos sinalizado para os nossos benfeitores, para os nossos educadores espirituais, em nome de Jesus, nós temos sinalizado para eles que nós somos muito mais acomodados, viciosos, indolentes, desatentos e invigilantes do que nós percebemos em nós mesmos. Então, quando estamos reencarnados, e agora como espíritas, né, reencarnados, essas situações de desafios, elas se apresentam, logicamente, dentro da capacidade de suportação, né, ou de a capacidade que nós temos de compreender e de reagir equilibradamente. Aquele dito popular, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Nenhum de nós carrega uma cruz mais pesada do que consegue, porque a sabedoria divina vê isso e a providência divina nos conduz nesse aprendizado. Mas o despertar das nossas virtudes, dessa nossa educação, dessa ação nossa, Margarete, ela acontece sempre em momentos de desafios, de dificuldades. Só para citar um exemplo, que a gente gosta muito desse exemplo. Eu não sei porque eu gosto tanto desse exemplo, eu acho que é o exemplo que eu mais cito. Nós, às vezes, falamos assim, ô pai, dá-me paciência, não é assim? Naqueles momentos mais duros, mais complicados, a gente fala, oh, meu Deus, me dá paciência, né? Mas Deus dá a paciência. Mas como que Deus dá a paciência? Nós só conseguimos adquirir a paciência se nós formos expostos a situações de impaciência. Percebe? Porque é na situação de impaciência que eu vou conseguir vigilantemente, atentamente, observar o meu íntimo e começar a desenvolver a habilidade de ser tranquilo num momento difícil, de ser calmo numa situação estressante. Percebe? Essa é a forma divina de nós aprendermos a trazer para fora de nós aquilo que está lá embotado e sufocado dentro de nós, essas virtudes espirituais. Então, é a mesma coisa, é a paciência, é o perdão, é a tolerância, né? É a fraternidade, a caridade, tudo isso são virtudes que nós desenvolvemos ao contato com o outro. E é exatamente nesse contexto que a gente percebe, como você até citou aí um dia desses, né, Margarete? A gente percebe o quanto a gente, às vezes, está estressado numa situação por um motivo qualquer, quando, na verdade, nós não precisaríamos. Era só mudar um pouco o foco da nossa atenção, né? A prioridade dos nossos interesses, que, de repente, nós estaríamos mais tranquilos naquele momento. Mas exatamente essa
é a questão fundamental, Margarete. Eu não sei se eu consegui te explicar um pouco sobre isso, mas... Não, estou entendendo, mas assim, o que eu acho que na hora é tão difícil a gente parar para pensar e agir. Não, eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que fazer isso. É o momento do estresse, na hora do furacão, né? Vamos dizer assim, né? Isso. Parar, e é aí que a gente tem que estar vigilante. É Aí você está verdade. falando que a gente tem que estar vigilante para não cair nessas É. armadilhas. É. E aí, né, a gente vai observando exatamente isso, a bênção que é a rotina da nossa vida. Quando nós começamos a estudar essas questões do autoconhecimento, para nós ficou muito claro, muito evidente isso. A partir do momento que nós começamos a perceber que nós queremos melhorar e começamos a observar o nosso dia, toda noite a gente observa o que aconteceu com o nosso dia, a gente vai perceber que no dia seguinte nós vamos ter a oportunidade de repetir com aquelas pessoas, com aquelas situações, muitos dos problemas que nós vivenciamos hoje, que entendemos que é necessário fazer alguma mudança. Então, o benefício da rotina na nossa vida é exatamente o benefício da repetição. Se nós estivermos alertas, como você acabou de lembrar, amanhã nós tentaremos, de alguma forma, modificar alguma coisa. E é nesse esforço de consciência, de repetição e de tentativas que nós vamos galgando, bem aos poucos, às vezes, esse processo de melhoria íntima, entendeu, Margarete? É exatamente isso. Não é simples, não é fácil, porque a gente nunca tentou de verdade, né? A gente sempre tentou mais a fazer com que os outros se modifiquem ao nosso redor de acordo com os nossos interesses do que nós nos modificarmos intimamente de acordo com os interesses espirituais profundos, né, que a nossa evolução requer de nós. Essa é a nossa realidade, né? Então, Nivaldo, fala, meu amigo. nesse parágrafo aqui que ela fala, filosoficamente é fazer a ideia passar da potência ao ato. Isso. Isso significa que é você transformar em algo físico, em algum ato? Transformar a potência que ela está falando aqui não é força, é potencial, Sim. né? Potencialmente, né? Sim, não é Nós força. temos o bem em nós. Então, é passar dessa noção potencial, nessa noção que a gente tem, para a ação. É exatamente isso. Sim. É transformar, é fazer aparecer, através do nosso exemplo, aquilo que nós, de alguma forma, já carregamos em nossa mente, Jota. Tá, eu tô me referindo a isso porque eu vou contar uma experiência para vocês, experiência que tem me feito repensar, né? Mas eu vejo também o quanto é difícil a gente entender tudo isso, né? É o fato de eu cuidar da minha mãe, né? Certo. Uhum. Então, tem certas coisas que minha mãe tem Alzheimer, né? É uma coisa difícil para eu entender, né? Está sendo difícil para entender. Então, ela está sendo, e aí eu estou entendendo o seguinte, que disso tudo, ela está sendo a minha ferramenta. Por quê? Por isso que a gente vem falando aqui que a nossa mudança é muito difícil, mas é dificílima, porque eu estou vivendo isso, eu estou na prática. E outra coisa, quando ela fala aqui nas profundezas da vida inconsciente, isso significa, eu entendo assim, que tem muita, mas muita coisa ainda que está lá no nosso inconsciente que está longe de vir aparecer nessa existência, então que vai ficar para as outras. Isso. Então, voltando à minha mãe, eu percebo o seguinte, as coisas vão acontecendo e vão se repetindo. E eu percebo, Nivaldo,
que a minha melhora ela é quase zero em relação a isso. Então, por exemplo, ela faz uma coisa, ela repete. Como ela tem essa doença, ela repete as coisas. Certo. E essas coisas vão mexendo comigo, aí me tira do sério. Aí eu vejo, Nivaldo, olha, eu acho que não é só nessa vida, não, tá? Precisamos de. É o que a gente vem falando, mas eu estou falando isso de experiência própria. Sim, sim, vivência sua, né? E como a gente. Sim, é vivência, eu estou vivendo isso. Como está Isso. sendo difícil para mim mudar. E eu percebo que eu ainda sou intolerante, eu não tenho paciência, eu não consigo entender certas coisas que é da doença, né? Então, para mim, eu vou falar para vocês, é um instrumento de um aprendizado fantástico. Eu agradeço tanto a Deus por essa experiência, porque ela é única. Ela é única. E aí eu vejo que nós precisamos de todo tipo de experiência. Nós, como ser infinito, né, de eterno, que vai viver aí, né? Viver é engraçado, né? A gente fala viver aqui no mundo espiritual, né? Estamos vivendo do mesmo jeito. A vida é uma só, né? A gente não tem essa noção. Então, eu queria contar isso a vocês para que não se preocupem. Porque eu vejo aqui que amanhã ela vai estar repetindo a mesma coisa e ela vai estar me tirando de novo do sério. Aí eu repito comigo, poxa vida, de novo, de novo. Gente, é muito lento, tá? Não vamos querer mudar, porque não vai mudar, não. E o que eu acho Bem-vindo ao clube. É isso aí. E o que eu acho fantástico, Jota, é que nós já estamos ficando conscientes. Sim, Essa sua exposição aí, para mim, ela tem a grande virtude da consciência, né? Já está clara a necessidade de fazer essa continuidade desse esforço, né? E é exatamente isso que você acabou de lembrar, né? A rotina que te obriga, de alguma forma, a passar pelas situações e ir tentando superar as situações. Isso é fantástico. E depois, Evaldo, quando a coisa acontece, eu falo assim, meu Deus, por que eu não mudo? Por que amanhã eu não vejo essa coisa diferente? Nivaldo, chega amanhã ou depois da manhã, eu estou repetindo a mesma coisa. Ô, Jota, deixa eu te falar uma coisa. Eu vivi isso, a minha mãe veio a óbito, desencarnou, né? Vai fazer 1 ano agora em agosto. Eu vivi 10 anos com a minha mãe, cuidei dela 10 anos com Alzheimer. Eu vou falar para você, não é fácil. Eu sei que você está passando, porque foram 10 anos que ela viveu na minha casa, eu cuidando dela. Quando eu levava, sempre que eu levava ela ao médico, no final ela já nem estava mais indo, o médico já estava vindo aqui, ela já estava acamada, a geriatra dela falava, você está se cuidando, porque é importante também todo esse processo que a gente está trabalhando com a espiritualidade para melhorar, mas também para que você também se cuide, porque você também não é fácil a gente ver a repetição, aquela coisa todo dia, repetindo todo dia a mesma coisa, perguntando a mesma coisa, falando coisas que você nem gostaria de ouvir, porque está te trazendo, não, às vezes, nem te traz coisa boa, né? Nem te traz lembranças boas, né? Então, assim, eu estou falando que... Aí eu estou repetindo para você o que a doutora falava. Você está se cuidando, porque é muito dolorido a gente ver uma pessoa que cuidou da gente, uma pessoa que a gente ama, ficar nesse processo. Eu falo para você, é muito dolorido mesmo. É mais, às vezes às vezes a impaciência da gente é porque a gente vê uma pessoa às vezes tão dinâmica, cuidou de 7 filhos, não sei a sua mãe, mas e no final da vida vive aquele processo. Então é uma dor
e uma impaciência no mesmo tempo. Aí você não sabe se você está revoltado, ou se você está dolorido, ou se você está impaciente, porque não é fácil. Eu falo para você, não é fácil. Exatamente. Então, assim, esses exemplos que vocês estão citando aí, e acho que cada um de nós tem também os seus particulares nesse mesmo contexto, ou parecido, na minha modesta opinião, está aqui, olha. Despertar as qualidades superiores. Esse exemplo de vocês é uma informação para nós que simboliza exatamente isso. Como que você desperta a qualidade superior? Passando pelo exercício dela. Então, o exercício da paciência, da tolerância, dessa compreensão de amor, né? Tudo isso, hoje, você, Margarete, e você, Jota, e a La Salete também, né? Tem situações parecidas. Vocês podem dizer claramente que quando tudo começou e agora, no momento atual, no seu caso, Margarete, que já terminou, no seu caso, Jota, que está andando, e da Lala também, vocês podem dizer claramente, olhando para vocês mesmos, o que é que já mudou dentro de vocês. Percebe? Muita coisa. Não é? Muita coisa. Não é? Não, Então, e não é só... No meu caso, não só eu mudei, eu vejo toda mudança em toda a família, entendeu? A gente vê em volta muita mudança, muito crescimento e muito amor. A gente, no meu caso aqui, a gente trata do meu pai com muito, muito, muito amor. E é também aí a Alzheimer, coisa né? fica... a coisa, e Parkinson, né? Então é acamado. Então a coisa fica bem mais suave, entendeu? A gente trata com muito amor, então a coisa fica bem mais suave. A barra é muito pesada, mas agora o emocional, afinal de contas, somos, né, humanos e estamos aqui aprimorando. Aí vem essa parte emocional também, que é muito forte. E essa semana mesmo eu estava falando com minha irmã, eu consegui tirar minha mãe 2 dias esse final de semana, mandei ela para o Rio com meu irmão, porque precisa dessa válvula, precisa de um escape, entendeu? Eu estava até falando com minha irmã essa semana que eu preciso tirar um final de semana também, talvez com ela ou não, mas a gente de vez em quando, Jotinha, você tem que arrumar alguém para de vez em quando você dar uma fugidinha, pelo menos um final de semana, porque você revigora, porque o dia a dia, essa rotina, ela é muito pesada, porque não é só o trabalho, é o emocional, é muito abalado, como a Margarete falou, o emocional fica muito abalado, você está cuidando de uma pessoa que você ama, que você viu com toda vitalidade e, de repente, está ali, né, daquela forma. Então, assim, uma das coisas é isso, é a gente praticar todo dia mesmo, essa paciência, o amor é primordial, porque a gente tem que tratar com amor, com carinho, e é isso, e aí fica muito mais leve. Vamos dividir essas coisas. É verdade. E é importante também a gente estar compartilhando, porque aí você vai vendo, eu já vivi, vocês estão vivendo, então, quer dizer, eu já vou falando como foi, como que é, até, né? E a gente vai crescendo, vai vendo, realmente a gente tem que amar, tem que ter paciência, tem que trabalhar tudo isso na gente. E é importante você falar também, o Jota, aí, lá, né? Porque isso ajuda a gente. É uma forma de você também colocar para fora aquilo que está dentro de você, que está te machucando, porque é dolorido. Não é fácil. Eu digo para você de cadeirinha que é muito dolorido a gente ver os pais da gente passar por isso. Aquela pessoa que te cuidou de você e no final da vida... Mas para eles também é um crescimento, né? Que quando minha mãe partiu, foi tão lindo, que ela acho que Deus foi cuidando dela no corpo e daí ela só ficou mesmo o espírito para subir e ser elevado pelos anjos, porque foi muito lindo a partida da minha mãe. Então, né, pessoal, eu achei ótimo esse compartilhamento de experiências, porque mostra exatamente isso. À medida que nós começamos a fazer esse trabalho, alguma coisa
vai despertando em nós em termos de melhor, né? E na sequência aqui, olha só o que a irmã se vai falando, até para ajudar a gente nesse entendimento aí. Frente ao montante de lutas e conflitos que amealhamos, que juntamos, né, que acumulamos na afanosa caminhada do egoísmo, fica a indagação. Como educar sentimentos para adquirir reações e interesses novos, afinados com esses valores excelsos depositados em nós mesmos? A questão toda no nosso entendimento é exatamente essa daqui. Ao longo do nosso processo evolutivo, nós fomos muito mais egoístas do que fraternais, muito mais, né? Então, muito mais egoístas do que caridosos. E o que acontece? E ainda somos, né? Exatamente. E aí, como nós vimos nos capítulos anteriores, né, pessoal? A gente acabou criando uma hipnose em nós mesmos. A gente acabou criando reflexos automáticos em nós mesmos ao longo de milênios, turbinados, né, movimentados pelo egoísmo nosso, pelo interesse pessoal e particular nosso. Então, de repente, nós nos encontramos hoje numa curva do caminho espiritual, né? Numa encruzilhada para cima do caminho espiritual, onde a gente percebe que em nós mesmos existe essa luta entre o que eu preciso de fazer, o que eu tenho que fazer, e para onde que o meu interesse particular, para onde que os meus mecanismos de repetição me puxam, percebe? Você, Jota, no início da sua fala, você citou uma questão que nós consideramos assim, a grande questão. Ela é um instrumento do seu aperfeiçoamento. Essa é, na nossa opinião, a grande explicação. A partir do momento que a gente vê isso, a gente desarma em nós uma série de exigências particulares, porque a gente sente que estamos repetindo para ser melhor, repetindo para ser melhor, repetindo para melhorar, repetindo para aprimorar. E esse mecanismo onde nós estamos situados, eu diria que vocês são pessoas iluminadas nesse aspecto, porque passaram e estão passando por situações demasiadamente difíceis que eu, particularmente, até onde eu me conheço, eu diria, eu não aguentaria. Percebem? Porque são aprendizados que vão acontecendo na vida das pessoas à medida que as pessoas têm capacidade de suportar e de ir bem e de ir adiante. Percebem? Então, assim, às vezes a gente pensa dessa forma, não, bom mesmo é a vida do fulano ou da ciclana que nunca teve um problema como esse na vida. Se eu não tivesse esse problema, que bom que seria. Mas na visão espiritual, na visão espírita, é exatamente o contrário. Bem-aventurados quem tem esses problemas, porque estão sendo conduzidos a um aprimoramento espiritual muito mais rápido, muito mais veloz, muito superior àqueles que não têm esses problemas. Percebem? Então, assim, é um processo de aprimoramento espiritual que é quase que o oposto do que a gente vê hoje, né, na convenção humana aqui na Terra. O problema todo é esse egoísmo. Então, se a gente acumulou tanto egoísmo, tanta luta e tanto conflito por causa disso, a questão é exatamente essa. Como que nós vamos fazer para mudar isso e fazer esses desabrocharem aí, né, de uma forma mais adequada? Como você mesmo citou no início da sua pergunta, Margarete, o Bruno também acabou falando sobre isso, né? Como fazer isso? Então ela fala, olha, justo agora em que a ciência avança na busca de novas alternativas para que o homem entenda a si mesmo, verificamos uma lastimável epidemia de racionalização. Olha só as palavras, hein? Varrendo todas as sociedades mundanas, impedindo o homem de mover-se
como necessário domínio sobre a sua vida emocional. Então, ela está lembrando para nós que exatamente agora que nós temos, por avanços, principalmente das ciências psíquicas, né? E aí eu não estou falando só das ciências psíquicas, vamos falar assim, acadêmicas, mas do desabrochar de todas essas potencialidades de autoconhecimento em quaisquer ramos religiosos, filosóficos, né, que existem atualmente, inclusive, né, nas ciências psíquicas, nós temos hoje uma grande capacidade de entender a nós mesmos. Atualmente, no momento atual, em relação a 50, 100 anos atrás, hoje nós temos muito mais capacidade, mas ela está lembrando para nós que exatamente nesse momento existe essa epidemia, é uma doença, né, onde as pessoas colocam somente o raciocínio e essa lógica materialista como foco, e isso impede a gente de se fazer emocionalmente mais equilibrado. Percebe? Imagina Margarete, Jota e La Salete. Anivaldo, esse Sim. texto, ele é muito, mas muito atual para agora, né? Isso. Incrível, né? Impressionante. Impressionante, cara. Então, assim, imagina se vocês três que já passaram e estão passando por esse tipo de situação colocassem somente uma visão racional sobre o processo. Não. Percebe? Está me impedindo, essa situação do meu pai e da minha mãe está me impedindo de me divertir, está tirando o meu dinheiro, não está me dando mais 8 horas de sono por dia, está me complicando, eu não vejo mais televisão. Sabe como? É uma racionalização louca que tem na nossa cabeça, no nosso ambiente, que martela sobre nós quase que o tempo todo, e muitas vezes impede realmente da gente colocar esse emocional equilibrado para funcionar. E por essas questões é que acreditamos, né, os benfeitores espirituais falam, Emmanuel fala, né, que a doutrina espírita, na sua função de consolador prometido pelo Cristo, na função de regeneradora da humanidade, tem um trabalho quase superior às suas próprias forças. Exatamente porque tem que lidar com esse cabedal de interesses materiais, de inversões de entendimento que colocam tudo que é espiritual para escanteio, e a doutrina espírita traz isso para nós. Então, nós temos uma grande oportunidade de, estando nessas situações, e muitas outras, né, tão difíceis quanto essas, às vezes até mais difíceis do que essas, de fazer o nosso processo de dominar a nossa vida emocional. Aí a irmã se vai lá, pessoal. Olha só. A educação de nossos sentimentos é algo doloroso, porque nunca fizemos isso. Então, essas dores que vocês narraram aí são dores morais sérias, são dores morais importantes, são dores morais que eu diria até essenciais, exatamente porque é através dela que essa educação de sentimento está acontecendo. Você é obrigado a tirar de dentro de você algo de bom para aquela criatura que está ali do seu lado, percebe? E isso dói. Dói por quê? Porque nós somos esses que caminhamos no egoísmo durante tantos milhares de anos. E agora estamos sendo chamados ao nosso educar-se de sentimentos. E ela continua, olha, semelhante a cirurgias corretivas que fazem do mundo emocional um complexo de vivências afetivas de longo curso, quais sejam. Aí ela vai citar agora uma série de questões que são exatamente essas cirurgias corretivas. Pessoal, cirurgia corretiva, todos nós sabemos o que é, não é? Você nasceu e você tem um aleijão, e você vai fazer uma cirurgia corretiva. Você passou por um acidente, te deixou deformado de alguma forma. Você vai fazer uma cirurgia corretiva, ou seja, é aquela coisa que você é obrigado a fazer para ficar melhor, fisicamente, mas nesse caso é espiritualmente. Então, o nosso mundo emocional,
ele foi ao longo desses tempos todos aí de milhares de anos, sendo deformado pelo nosso egoísmo. Então, ela fala que tem uma série de cirurgias que nós precisamos de fazer. E ela começa a falar, olha, a renúncia de hábitos. Vocês três, né, passaram e estão passando por uma série de renúncias de hábitos. A perda de expectativas, a ansiedade por novas conquistas, a tristeza pelo abandono de vínculos afetivos, os conflitos de objetivos, a vigilância na tentação, o contato com o sentimento de inferioridade humana, a tormenta da culpa, a severidade na cobrança, a sensação de esforço inútil, a causticante dúvida sobre quem somos e o que sentimos, a insatisfação perante tendências que teimam em persistir, o desgaste dos pensamentos nocivos que burlam a vontade, o medo de não conseguir superar-se, os desejos inconfessáveis que humilham os mais santos ideais, o sentimento de impotência ante os pendores, a insegurança nas escolhas e outros tantos dramas afetivos. Então, tudo isso que ela citou aqui, que hoje nós não vamos, né, nos alongar mais, porque já são quase na hora, né? Mas percebem a quantidade de cirurgias corretivas que estamos sendo convidados ou a fazer ou a suportar, porque já estão sendo feitas em nosso íntimo, né? Independente, às vezes, até da nossa escolha ou da nossa vontade. Mas uma vez que nós nos prontificamos a fazer um esforço de melhoria, nós também desenvolvemos uma sensibilidade para os ambientes, para os acontecimentos, maior do que nós tínhamos. Então, às vezes, uma renúncia de hábitos hoje, para alguns de nós, ela é muito mais penosa, muito mais dolorida do que seria há 10 anos atrás, porque hoje nós estamos mais sensíveis para essas questões. Perda de expectativas. Quantas e quantas vezes nós vivemos, né, ou nos encontramos frustrados, porque nós tínhamos uma expectativa a alcançar e essa expectativa não se realizou. A ansiedade por novas conquistas, a gente mesmo, com o passar da idade, ainda queremos realizar, queremos alcançar objetivos, né, maiores na nossa vida, e às vezes a gente vai ficando ansioso, né? Os vínculos afetivos que se vão, esse vazio dentro do nosso coração pela perda física, né, de algum ente amado, de algum afeto mais profundo nosso. Então, tudo isso é cirurgia corretiva, e ela fala que claramente isso é doloroso, não é isso? Isso dói e isso machuca demais. Tudo mais que ela falou aqui tem a ver conosco em todos os nossos momentos. Então, ela continua repetindo aqui o que o Santo Agostinho falou para nós. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Isso aqui está relacionado ao objeto do nosso aprendizado. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12º, da parte 2ª, né? Terceira, da perfeição moral, nós vemos aqui, ó, as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo. Aqui, depois, não hoje, por causa do nosso horário, mas se vocês concordarem, na semana que vem, a gente dá uma olhadinha aqui no egoísmo, para entender o que é esse egoísmo que nós temos repetidamente, né, sido construtores deles, e como que isso está enraizado individualmente e coletivamente na humanidade. Mas aquela parte lá que nós falamos do Santo Agostinho é aqui, ó, no conhecimento de si mesmo, lá na pergunta padrão do nosso aprendizado, lá na 919. Eu acho que todos nós já conhecemos essa pergunta, né?
Tem muita coisa citada aqui, mas nela não. É essa aqui, ó. 919. Caracteres do homem de bem e depois conhecimento de si mesmo. A 919 é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta, um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Essa foi a resposta que os espíritos deram para Kardec quando ele perguntou sobre o meio prático e eficaz da gente se melhorar e de ser forte em termos espirituais. Conhece a ti mesmo. E o sábio da antiguidade, nós sabemos, né? Foi Sócrates que repetia essa questão. E Kardec vai e formula a seguinte ponderação: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir o autoconhecimento? E aí o Santo Agostinho vai fazer para nós aqui uma explanação de todo o aprendizado que nós estamos tentando fazer nos últimos 10, 11, 12, 15 anos. E lá no final, parte do final, ele fala exatamente isso. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. É essa a frase, né? Esse o texto que o Santo Agostinho deu para nós aqui. Por que ele está falando sobre essa questão de se perguntar? Porque nós vamos ter que avaliar tudo isso que nós temos aqui, como ela citou aqui, essas vivências de longo prazo, e ao longo do dia, de cada dia, a gente se perguntar mesmo sobre por que nós estamos sentindo certas coisas, por que nós reagimos de certa maneira. E tudo isso faz parte desse processo de se conhecer, viu? Fala, meu amigo. Fala, Jotinha. Eu não espero a noite, não, tá? Eu pergunto logo que a coisa acontece, eu já me questiono, tá? Que bom, que bom. Eu não espero a noite, não, porque aí eu esqueço. Eu posso até esquecer, você entendeu? É melhor fazer online, né, Jotinha? É melhor fazer online. Então, pessoal, é isso aí. Alguém tem algum comentário mais para fazer? Porque nós não vamos mais adiante no nosso texto, não. A gente já avançou bastante hoje. Algum comentário mais? Nivaldo, eu Sim. lembrei agora aqui, eu dei uma olhada aqui no capítulo 2 desse livro, né? Sim. Que é a Ética da Transformação. Aham. E aí tem ela finaliza dizendo o seguinte, que o nome dessa virtude cristã é a disponibilidade de servir e aprender. Eu diria a você, por experiência que eu estou tendo, olha, que coisa fantástica que eu tenho de aprendizado, de servir. Porque minha mãe não faz nada. Então, eu tenho que servir tudo. Eu tenho que vestir a roupa, eu tenho que pôr o chinelo, eu tenho que tirar o chinelo. E a Penha tem me ajudado muito nesse trabalho, né? Na hora de tomar banho, coisa desse tipo, né? Então, sim. cara, eu fico pensando aqui, esse trabalho de servir e aprender é o que nós estamos fazendo agora, né? O aprendizado. E tentando assimilar da melhor forma possível. Você vê que oportunidade que a vida nos dá. Isso. E nos dá, e como eu comentei agora há pouco, né? E felizes aqueles que conseguem entender isso, né? Perceber isso e entender isso. Eu acho que isso é fantástico. Quando eu vejo alguém falando assim, que colocou uma família, um parente no asilo ou numa casa, ou arrumou alguém para tomar conta, Nivaldo, que perca, que desperdício dessa pessoa, que ela não entendeu ainda a verdadeira, a nossa verdadeira existência nessa terra, né?
É uma pena, abdicou da tá? oportunidade de aprender, né? De aprender. É uma pena. Mas, E um outro fato que, assim, eu acho que foi a Margarete que comentou brevemente, eu gostaria até de fechar com essa ideia, né? É que mesmo que essas pessoas, os objetos da nossa atenção, né, nesse momento, mesmo que elas não mantenham ou externem consciência sobre o que está acontecendo, né? Espiritualmente, eles sabem e sentem o que está acontecendo. Eles não têm os órgãos físicos de expressão capazes de transmitir para fora o que eles sentem, mas eles refletem e, com certeza, recebem muito claramente os sentimentos que quem está por perto passa para eles, né? Então, a diferença entre após a desencarnação dessas criaturas em serem nossos amigos, nossos anjos de guarda, nossos protetores, nossos afetos, ou nossos inimigos, está exatamente nesse momento em o que é que nós estamos fazendo com eles, né? Essas são as questões fundamentais que a doutrina espírita traz e que nos alerta, né, sobre essa responsabilidade e sobre as consequências do que nós estamos fazendo. Muito mais do que as palavras, os sentimentos, são os sentimentos que nós externamos enquanto estamos com eles, que eles percebem. Se você quiser fazer a experiência, experimenta, né? Ficar sem reagir com a voz ou com o corpo a alguma coisa que alguém te fala. Mas intimamente você reage, mas o seu corpo não transfere, para você tentar entender o que é que acontece com essas pessoas, né? Elas às vezes não têm a fisionomia, né, para transmitir uma irritação ou uma alegria, às vezes só os olhos, né? Às vezes nem isso, porque a consciência não está ali, o cérebro físico não está ali apto para retransmitir o que a consciência da pessoa traz. Mas lá no fundo, né, ou ela está chorando de tristeza, ou ela está sorrindo de alegria pelo meio e pelo cuidado que ela está recebendo. Esses são, na verdade, os indicadores espirituais do nosso aprendizado mais sério e mais profundo. E mesmo que essas criaturas reagissem de qualquer maneira, ainda estaria registrado na nossa consciência que nós estamos nos preocupando em fazer o melhor ao nosso alcance. Certamente, nós não conseguiremos realizar tudo aquilo que, às vezes, a gente deseja. Como vocês mesmos lembraram, e a gente sabe exatamente disso, somos humanos, somos frágeis, somos falíveis, né? Somos limitados em um monte de coisa, mas se a nossa intenção mais profunda e mais sincera é essa de auxiliar, não tenhamos dúvida nenhuma, nós estamos no caminho certo do nosso aprendizado. E como a gente lembrou agora há pouco, né, sem perceber, está desabrochando em cada um que passa por experiências de tal tamanho, né, está desabrochando uma virtude espiritual, que às vezes a gente nem percebe, a gente nem sabe, só depois de desencarnado, às vezes que a gente vai ver, nossa, mas era isso, não era, sabe como? Mas enquanto estamos na luta e no aprendizado, a melhor senha é permanecer, continuar, confiar, pedir forças e fazer a nossa parte, né? E aí nós vamos realmente adiante. Não é isso? Verdade. A Casa Espírita me ajudou muito. Para mim foi assim uma grande ajuda, porque até quando mamãe pôde ir, aí a gente levava ela para tomar os passes, e foi assim, eu sou muito agradecida ao pessoal da Casa Espírita, porque foi assim, para a gente, foi, para mim, para minhas irmãs, né? Foi assim, muito, mas muito bom mesmo. Foi nossa, foi
uma Um mãe. bálsamo, né? É Um verdade. bálsamo. Foi um bálsamo. E a casa espírita foi um bálsamo no ponto. Quando a mamãe não podia ir, eles vinham aqui. Nossa, olha, eu acho que nós fomos muito bem assistidos. A gente fala sempre isso, nós fomos muito bem assistidos. É isso mesmo. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa sessão de hoje, né? Agradecidos a todos aí pela participação, que foi muito, mas muito bacana mesmo, né?